Nós vamos iniciar a disciplina de Sistemas de Informação e Comunicação no Setor Público. Meu nome é Cora Franklina do Carmo Furtado, sou professora, mestre em Administração, ministro das disciplinas de Sistema de Informação e Tecnologia de Informação aqui na UES, para os alunos de Administração. A disciplina de Sistemas de Informação e Comunicação no Setor Público terá início com conceitos e noções de sistemas de informação aplicados à administração pública. Para iniciar, vamos trabalhar um pouco o conceito de sistema de informação. O que é um sistema? O sistema a gente pode comparar ao organismo, qualquer organismo vivo. O corpo humano, por exemplo, é um sistema de informação. O sistema de uma empresa, onde eu preciso ter informações mercadológicas, financeiras, da área humana, todas essas áreas, elas são componentes de um sistema de informação maior que vai gerar insumos e informações para a tomada de decisões. Então, segundo o laudo, um sistema de informação é um conjunto de partes componentes que interagem, são interdependentes de forma ordenada a fim de atingir um objetivo comum. Para que eu tenha uma informação, eu preciso inicialmente trabalhar com a ideia de dado. O dado é uma situação onde eu tenho um elemento que naquele momento ele não me dá um subsídio para uma tomada de decisão, mas que, juntamente com outros dados trabalhados, analisados, eles vão resultar em uma informação. Por exemplo, no caso de uma folha de pagamento, se eu tiver o salário de apenas um funcionário, eu tenho apenas o dado. Se eu tiver o salário desse funcionário, os descontos e outros benefícios que ele receba, juntamente com o salário de outros funcionários, eu tenho esse somatório que vai resultar em um valor que vai me fazer tomar a decisão de estimar quanto eu preciso provisionar para pagamento daqueles funcionários no final do mês. Então, veja, o dado é um valor separado. No caso do exemplo que eu ofereci para vocês, é uma informação onde ela não me dá subsídios para a tomada de decisão. Se eu considerar a informação como um todo, eu tenho essa situação dada por uma questão de tomar decisões a partir de todo um conjunto desses dados. Então, por exemplo, outro caso, o imposto de renda. O imposto de renda de uma pessoa só para o governo é apenas um dado. Já o imposto de renda que todos vão pagar já é uma informação de quanto a receita vai ter aí acumulado da nação como arrecadação de imposto de renda durante o período de um ano. Então, como vocês observaram, um dado ele é apenas um insumo para que eu possa utilizar, trabalhar, processar e gerar uma saída para a tomada de decisão. Outra questão importante para o sistema de informação e a comunicação pública é a gestão do conhecimento. Toda empresa ela acumula uma série de conhecimentos que são vinculados ao que os funcionários têm, que levam para a empresa, o que o cidadão, enquanto cliente e usuário do serviço público, leva e deixa na empresa. E o sistema de informação, ele por si só, ele não tem condição de assimilar, de juntar essa informação. Então, hoje é fundamental que se alie a questão das tecnologias, as tecnologias que vão dar suporte a essa informação. Então, o conhecimento, a gente pode destacar o conhecimento, conforme Albuquerque, de 3 formas. O conhecimento de uma forma subjetiva, onde eu vou analisar dados e informações. O conhecimento atrelado ao ser humano, que verifica o fato e consegue atribuir-lhe mais significados e, sobretudo, fazer uso dessa informação. O conhecimento que envolve a elaboração de uma folha de pagamento. Então, a gente tem uma série de conhecimentos que a empresa precisa ter o cuidado de guardar. Hoje, a empresa pode guardar esse conhecimento, em banco de dados, em sistemas de intranet, extranet, para que essa informação não se perca. Então, os sistemas de informação, conforme a Albuquerque, eles são formados por um conjunto de componentes interrelacionados que vão coletar dados e informações, vão manipular, processá-los, trabalhá-los e resultar em uma saída de dados, que são as informações que hoje funcionam como recurso estratégico.
A tecnologia hoje, associada a esse sistema de informação, é um recurso estratégico. A empresa ela não pode sobreviver hoje sem informação, seja informação do mercado, do cidadão, do cliente, de todos os envolvidos, dos parceiros, dos fornecedores. Os sistemas eles passam por uma hierarquia. Essa hierarquia ela trabalha desde os sistemas operacionais, os sistemas táticos, gerenciais e os sistemas estratégicos. Vamos começar falando dos sistemas operacionais, conhecido como sistemas de processamento de transações, muitas vezes associados à tecnologia da informação, monitorados a partir de um software de um banco de dados. Os sistemas de processamento de transações, eles vão relacionar principalmente a questão operacional da empresa. A construção de dados, onde eu dou entrada nesses dados, um software de forma simples, trabalha esses dados e me dá um resultado. Por exemplo, quando nós estamos fazendo a nossa declaração de imposto de renda, a entrada dos nossos dados e os resultados daqueles dados são sistemas de processamento de transações. Para a Receita, eles são sistemas operacionais. Já se eu for trabalhar um sistema em nível tático, eu vou me referir a sistemas mais relacionados às áreas funcionais de uma administração. Que áreas funcionais são essas? São as áreas de marketing, de finanças, produção, de logística, a própria área de tecnologia da informação, quando a empresa ela monta toda uma estrutura voltada para esse sistema de informação de uma forma mais tecnológica, com base mais tecnológica. Então, vai oferecer relatórios mais simples para uma tomada de decisão mais rotineira. No caso do sistema de informação gerencial, eu vou ter esse sistema de informação gerencial voltado mais para atividades táticas e gerenciais. Então, vamos fazer a diferença aqui. O sistema de processamento de transações, eu tenho relatórios mais simples, voltados para ações mais rotineiras. E os sistemas de informações gerenciais, eu tenho sistemas voltados mais para questões táticas e relacionadas à tomada de decisão gerencial, nos níveis gerenciais e táticos ou táticos da organização. Esses sistemas de informação gerenciais, chamados de SIG, conhecidos pela sigla SIG, esses sistemas eles vão gerar relatórios que representam tomada de decisão, que vão resultar em tomada de decisão no nível gerencial. O SAD, os sistemas de apoio à decisão, são sistemas mais estratégicos. Eles vão trabalhar informações mais estratégicas da organização, informações relacionadas ao mercado, informações econômicas, índices econômicos, como esses índices se comportam, de que forma eles vão afetar a administração de uma instituição. Esses sistemas eles trabalham com um grande volume de dados. E esses sistemas eles podem ser divididos em dois tipos de problemas. Duas questões que se tem nesses sistemas são as questões estruturadas e as questões semi-estruturadas, ou as questões não estruturadas. As questões estruturadas, eu trabalho com as questões padronizadas, questões mais rotineiras. Já as questões não estruturadas são questões que eu não tenho uma questão mais coerente, uma questão mais objetiva, eu tenho algo mais subjetivo. Então, são questões que são trabalhadas de forma mais complexas, mais subjetivas. E daí exige sistemas mais complexos, né? Que a gente avança dentro da tecnologia da informação com sistemas que são trabalhados a partir de uma base mais inteligente, né? A gente conhece aqueles sistemas de inteligência artificial, retratado no filme de inteligência artificial, onde ele processa informações, ele tem capacidade de processar essas informações com base mais complexa do que sistemas de informações mais simples. A classificação do sistema de informação. O sistema pode ser aberto ou fechado. O sistema aberto é um sistema que ele é adaptável, ele pode se adaptar às contingências do ambiente. Já um sistema fechado, a gente considera aqui uma caixa preta de um avião, né? Quando ele precisa ser trabalhado, ele precisa ser aberto, ele é um sistema fechado, ele não tem uma interação com o usuário, ele não tem uma interação com o cidadão, com o fornecedor, com parceiros de uma instituição. Já os sistemas são trabalhados de forma também permanentes e temporários. Então, eu tenho 3 classificações para esses sistemas de informação. Eles podem ser abertos e fechados, sistemas abertos que eles têm uma interação maior com o ambiente, sistemas fechados onde eles são sistemas mais inflexíveis, eles não têm uma abertura para trabalhar com o usuário. Os sistemas
adaptáveis e não adaptáveis, aqueles sistemas que podem se adaptar ao ambiente, e os sistemas não adaptáveis, eles vêm formatados. Por exemplo, se eu comprar um software, ele vai ter um resultado fixo, ele vai ter um trabalho fixo, eu não tenho como monitorar, como alterar esse sistema, a não ser que eu mande produzir um software. Os sistemas permanentes e os sistemas temporários. Detalhando essa questão do sistema aberto, a gente pode dizer que é um sistema que possui uma grande flexibilidade de interação com o meio externo. Visível nas empresas de projetos, quando se trabalha um projeto de governo, esse projeto ele tem que ter uma plataforma mais interativa, onde ele tem uma flexibilidade maior. No caso do sistema fechado, a gente pode relatar sistemas mais mecanicistas, organizações militares, sistemas onde suas ações são pré-determinadas e não há nenhuma possibilidade de interação ou visualização de troca de informações. Sistemas adaptáveis, né? Sistemas onde a empresa, a partir de um monitoramento de mercado, a partir de um monitoramento externo ou interno, ela rapidamente consegue se adaptar às contingências para que ela tenha uma postura mais contemporânea, para que ela tenha uma postura de resposta mais rápida ao ambiente. Não adaptável são empresas que não conseguem responder rapidamente às turbulências do mercado. Então, empresas que ficam paradas no tempo, que elas não conseguem assimilar novas situações a partir de turbulências, sejam externas ou internas, essas são empresas que não têm um sistema muito adaptado. Os sistemas permanentes. Os sistemas permanentes são aqueles sistemas em prazo determinado, que ele tem um tempo para existir, né? Ele existe durante um longo tempo. Já os sistemas temporários são sistemas que eles têm um prazo mais curto, um prazo pré-definido. Por exemplo, se eu vou trabalhar na execução de um projeto, esse projeto ele deve durar uns 3 meses ou um ano, ele tem um tempo para começar e terminar, né? Então, ele é um sistema temporário. Ele vai ter uma vida útil menor ou bem diferente do permanente. O permanente eu posso ter ele durante anos. Já o temporário, ele vai ter um tempo mais limitado. E essa informação em todos esses processamentos, em sistemas adaptáveis, abertos, fechados, toda essa transformação, essa visualização dessa informação, ela passa por um ciclo. E esse ciclo ele tem uma entrada, ele vai ter um processamento e ele vai ter uma saída. Para a gente exemplificar, vamos pensar um sistema educacional, onde eu tenho nas entradas livros, estudantes, artigos científicos, projetos, monografias, professores, equipamentos, todos eles são insumos de entrada dentro do sistema educacional. O processamento. Os componentes desse sistema serão processados por meio de ensino, pesquisa, extensão, a secretaria, os órgãos que vão dar um apoio e que vão processar essa formação. A saída são serviços para a comunidade, um efeito transformador para a sociedade a partir de estudantes que saem e que vão contribuir com o mundo do trabalho, com o sistema da administração pública, com o mercado, enfim, com diversos ambientes onde precisam desse esforço informacional. E o feedback o que é? De que forma esses estudantes, esses egressos de um curso, esses profissionais, eles vão dar um retorno para a sociedade? De que forma eles serão inseridos nesse mercado? Quais são as contribuições que eles darão para a sociedade? Então, isso seria o feedback. E a partir dessas contribuições, um sistema educacional de uma forma aberta, de uma forma que interage com a sociedade, ele busca saber desses resultados. Ele acompanha os egressos, ele acompanha esses profissionais que saem de um curso e verifica se esses profissionais eles realmente estão produzindo o efeito que foi desejado no projeto pedagógico de um curso, a partir de todo esse movimento de transformação da educação. E aí essa informação ela passa por uma gestão departamentalizada. Ela vai passar por uma gestão onde eu vou trabalhar processos, onde eu vou trabalhar especialidades, tudo delimitado em determinadas áreas de uma empresa. A gente voltar ao caso de a empresa de administração pública, onde eu tenho um departamento financeiro, um departamento de marketing, eu vou ter a gestão com esse foco departamental dessa forma, né? De uma forma em base de funções ou verticalizado. No caso dos processos horizontais,
eu tenho a organização planejada por meio de processos, onde eles vão priorizar o cidadão. É o processo é o resultado que o cidadão quer, e não mais aquele departamento separadamente, verticalizadamente, que vai definir as ações dessa administração pública. Mas é o próprio cidadão que, a partir dessas interações de forma sistêmica e de forma interagente e aberta, ele vai proporcionar informações que vão resultar em tomada de decisão para que essa administração pública ela possa a partir desse monitoramento, ela possa se adequar a essas turbulências, dentro da perspectiva aberta. Outras questões que vão influenciar dentro de um sistema de informação é a questão de como essa informação vai ser transformada, qual é o processamento dessa informação, qual é a logística dessa informação. E aí a gente tem o gerenciamento da cadeia de suprimentos, conhecido pela sigla SCM. Então, o gerenciamento da cadeia de suprimentos, ele visa toda a integração, desde o momento dessa informação, como ela entra nessa administração pública, seja uma informação, seja a compra de equipamentos, o monitoramento desde a hora que eu vou pesquisar no mercado, que eu vou pesquisar em sites de compra, que eu vou colocar a licitação para vigorar. Todo esse processo, esse sistema, ele vai funcionar para dar resposta a essa cadeia logística, ou seja, dos suprimentos, ou seja, informacionais. A informação que eu preciso ter, onde eu vou coletar essa informação, de onde ela vem, para onde ela vai, se essa informação ela vai ter um caráter aberto ou fechado, se ela vai ser uma informação que vai ser necessária para um projeto, ou se ela vai ser uma informação permanente. Então, eu tenho que monitorar, eu tenho que montar dentro da administração pública um sistema que dê conta dessa situação, que dê conta de toda essa logística do processamento da informação. E, para isso, entra a tecnologia da informação como suporte fundamental, como um software indispensável ao funcionamento dessa cadeia logística. E aí a gente trabalhar a questão da automação e a questão de agilizar e integrar todas essas informações. Ora, inicialmente a gente trabalhou o sistema, né? Se a gente pensar, voltar ao exemplo do corpo humano, o nosso corpo ele vai funcionar a partir de todo o funcionamento organizado dos nossos órgãos. Em uma empresa, essa ordem também é seguida. Esses órgãos eles têm que trabalhar de forma interagente, de forma integrada. E hoje, o suporte tecnológico ele dá um apoio fantástico a essa questão da integração da informação na empresa, para que a decisão seja tomada mais rapidamente, mais eficazmente e efetivamente. Então, se a gente pensar em finalidades do sistema de gerenciamento da cadeia de suprimentos, a gente pode entender que esses sistemas eles vão além dos sistemas convencionais, onde eu tinha um sistema basicamente sem um apoio tecnológico, né, de controle de estoque, e a partir do momento que eu vou ter um apoio, um suporte da tecnologia, de um software que vai gerenciar todo esse processamento do insumo entrando na organização, na instituição, ele vai monitorar cada etapa daquela compra, daquela negociação realizada com aquele insumo. Desde a hora da aquisição, desde a hora do momento da licitação, da aquisição, hoje com a questão do portal de transparência. Então, tudo que é feito tem condição de ser monitorado a partir da tecnologia da informação. Então, esse é um serviço que ele dá um suporte cidadão, ele dá uma transparência. E aí outras questões vão dar suporte a essa informação. Hoje, questões eletrônicas, como o e-business, o e-commerce e o e-government, o e-gov, o software que dá suporte a todo o funcionamento a partir de uma plataforma onde se liga à internet, onde se liga a instrumentos que vão interagir com o cidadão, com o cliente, com o parceiro, o fornecedor, com o governo. Então, a gente tem uma série de situações onde vamos utilizar essa sigla. Então, o e-business, a gente trabalha dentro de uma perspectiva online, onde eu posso realizar negócios de empresa a empresa a partir desse instrumento que é a rede de computadores ligados à internet. O e-commerce seria uma negociação mais simples de venda, um comércio eletrônico. E o e-gov se refere principalmente à tecnologia que está sendo empregada nas instituições da administração pública, que vão dar um suporte à tecnologia
e o suporte à informação. A gente pode citar como exemplo desses suporte online da internet associada à administração pública, a questão de portais do governo, por exemplo, a Receita Federal permitir que empresas do governo acessem para verificar como está o CNPJ, como está a sua situação perante o governo federal, a relação entre governos estaduais e governos federais, é uma forma onde a gente tem esse suporte online, esse suporte a partir de plataformas, interagindo, dando suporte a que essa informação seja disseminada e que ela possa ser utilizada como recurso de informação, de tomada de decisão. No caso das empresas privadas que oferecem algum serviço ao governo, o portal da transparência é um exemplo que a gente pode citar, que ele dá uma transparência aos processos de licitação entre empresa privada e empresa pública. E com relação ao cidadão, a transparência, o cidadão conhecer como é que está, ele poder tirar uma certidão negativa junto à Receita Federal, ele poder utilizar um serviço do governo para coletar informações no seu CPF, enfim, uma série de iniciativas que hoje são possíveis a partir dessa base tecnológica e também com esse suporte da informação. Business Intelligence é uma tecnologia que possibilita minerar uma grande quantidade de dados. Então, hoje, sistemas extremamente robustos, eles precisam dessa mineração de dados. Então, algumas tecnologias estão sendo utilizadas para que a gente possa dar esse suporte. A problemática da enorme quantidade de dados e daí necessidade desse Business Intelligence é a questão de se ter muitas informações de clientes, muitas informações do cidadão. A Receita Federal tem informações vastas, com grandes possibilidades, com grande complexidade. Então, informações de clientes, do mercado, do próprio macroambiente, de fornecedores, são a grande problemática que a organização se depara. E daí hoje não entender mais um sistema de informação funcionando sem uma base tecnológica. Então, a tecnologia ela passa a ser uma ferramenta estratégica para a tomada de decisão nas empresas, seja de administração pública, seja de administração privada. Essa problemática ela vai envolver um conjunto integrado de serviços, a serviço de uma administração pública, de um governo estadual, ou a serviço do cidadão, que pode gerar um potencial enorme de informações. Informações também que podem ser trabalhadas até em pesquisas. Cientistas podem utilizar essas informações para trabalhar pesquisas e proporcionar um diferencial, proporcionar uma tomada de decisão, proporcionar uma melhoria no sistema da sociedade, nos sistemas para oferecer à sociedade. E assim a gente encerra a nossa parte introdutória desses conceitos de sistemas de informação. Dessa tecnologia, ela vai dar um suporte a isso. E até a próxima.